Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma grata satisfação retornar aqui, e num dia tão festivo para mim e para vocês. Não tenho palavras para agradecer, primeiramente a Deus, depois à igreja, pela confiança em mim depositada nesta eleição, consagração ao cargo de presbítero, ou presbiterato, nesta igreja que o Senhor colocou em nosso caminho, uma igreja genuinamente evangélica, pegada à sã doutrina. E, sem mais delongas, é a ela que eu quero me dedicar agora. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 37, e nós vamos ler juntos o verso de número 28. Aliás, minto eu, número 25. Livro de Salmos, Salmo de número 37, verso 25. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém, mas já está nos telões aí da igreja, na versão que eu uso, a versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Repetindo, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor pelo acesso à sua palavra. Senhor Deus, nos colocamos na tua santa e bendita presença, Senhor, para te agradecer pelo acesso à tua palavra, Pai. Pelo Senhor ter nos colocado num lugar, no mundo onde temos acesso, Senhor, à tua palavra, traduzida inteiramente em nosso idioma, e em tantos meios que a gente pode escolher o mais adequado para a gente usar, mas te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, guie as minhas palavras, para que eu não venha chegar a dizer nada que esteja em desacordo com a tua santa e bendita doutrina. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, faz de mim um canal nesse sentido, para a honra e glória do teu nome. É assim que eu te oro, te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Salmo de número 37, tem um título na minha Bíblia que diz que a felicidade dos perversos é temporária. É um salmo de autoria de Davi, e é um salmo daqueles que estão enquadrados entre os salmos de sabedoria. Ele foi escrito num formato interessante, que quem frequenta aqui as aulas da Escola Bíblica Dominical já está bem familiarizado com ele. É um salmo escrito em forma de acróstico. O que é que significa acróstico? Quem frequenta as aulas deve lembrar. Quer dizer o seguinte, que alguns versículos, eles estão iniciados com uma letra do alfabeto hebraico, e assim sucessivamente, para facilitar, inclusive, a memorização. É certo que as letras do alfabeto hebraico são em número inferior ao número de versos desse salmo. Se os irmãos observarem, deixem suas Bíblias abertas nele para verem, o Salmo 37, ele tem 40 versos. O alfabeto hebraico tem menos de 40 letras. Dá mais ou menos a cada 2 versículos uma letra do alfabeto hebraico, embora haja algumas irregularidades. Ele é um salmo que tem uma mensagem muito parecida com a do livro de Jó, por exemplo, ou com a do livro de Abacuque. É uma mensagem simples, por isso que eu a trouxe para essa noite, sabendo que o tempo hoje vai urgir por conta da proximidade do novo ano. Resumindo assim apertadamente a mensagem desse salmo, ele está nos dizendo para a gente manter a paciência em meio aos problemas. E qual é o problema principal que o salmista está enfrentando aqui? É uma inconsistência entre a palavra do Senhor, aparentemente uma inconsistência entre a palavra do Senhor e o que está acontecendo ao seu derredor, porque ao seu redor ele está vendo os ímpios,
os perversos, os injustos, os maus, aqueles que não acreditam na palavra do Senhor, prosperando, enquanto ele não vê essa prosperidade na sua vida. Ele está sendo aqui, talvez, principalmente no início desse salmo, tentado a duvidar, inclusive, da bondade de Deus, mas ele depois envereda por outro caminho, um caminho que apela à paciência do cristão, um caminho que apela à confiança do cristão. É preciso que o povo de Deus, ele alimente essa tal paciência, porque ele sabe que a recompensa dele não está aqui nesta terra, a recompensa dele é eterna, e a recompensa dele vai superar de maneira incontestável qualquer problema deste tempo, qualquer problema temporal. Então, a mensagem desse salmo, ela pode ser muito adequada para os dias de hoje, porque ela ajuda a nós, servos de Deus, a nos livrarmos dessas doutrinas muito comuns e muito queridas em certas partes do mundo, inclusive no Brasil, que dizem ou sugerem que os seguidores de Cristo sempre serão abençoados materialmente. Antes, pelo contrário, a doutrina verdadeira a qual esse salmo se apega é aquela que ensina que os seguidores de Cristo, eles já são abençoados espiritualmente e serão ainda mais abençoados espiritualmente no futuro, de forma que aos servos de Deus compete ter gratidão por essas bênçãos já alcançadas e ter esperança pelas próximas bênçãos futuras que hão de vir. Vejam, eu vou fazer um pequeno passeio aqui pelo Salmo, não necessariamente na ordem dos versículos. O verso 1, ele começa dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, o verso de abertura, ele já chega dizendo para a gente não se indignar, nem tampouco ter inveja de quem parece que está prosperando, apesar de não ser crente. A gente pode dizer até que o lema do Salmo, ou o tema do Salmo seria esse, né? Não te indignes, mas ele tem mais do que isso. Ele tem mais do que isso para oferecer. O verso 3, por exemplo, ele diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Está aí uma cura para aquela indignação, uma cura para essa inveja. Em vez de se indignar, em vez de invejar o perverso, a gente deve confiar no Senhor, a gente deve fazer o bem, a gente deve habitar na terra que Deus nos deu, fazendo esse bem, e a gente deve se alimentar da verdade. Todos nós sabemos, a verdade é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós tivemos acesso a essa verdade, é dela que a gente precisa se alimentar, inclusive para combater esse mal. E aí, pulando mais um pouquinho para frente aqui no Salmo, os versos 7 e 8, veja só, eu vou ler só uma parte deles dois, não vou ler eles inteiros não. Eles dizem assim: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Então são conselhos, mais uma vez, voltados para a mensagem do salmo inicial: não te indignes. Mas isso aqui não é um chamado para você ficar inativo, inoperante, mas sim a depender vivamente e ativamente do Senhor que é vivo. Então, o que o salmo está fazendo aqui é nos exortar para a gente parar de se preocupar com isso. A gente não deve se irritar por causa dessas injustiças que existem nessa vida, porque elas são temporárias. Antes, pelo contrário, a gente deve esperar no Senhor, sabendo e confiando que Ele irá nos abençoar. Aliás, melhor dizendo, Ele já nos abençoa, pelo que, inclusive, a gente já deve lhe ser grato. E aí vocês poderiam me perguntar:
ou alguém que está me ouvindo poderia me perguntar, mas quais são essas bênçãos pelas quais nós devemos ser gratos? Quais são essas bênçãos de Deus pelas quais nós devemos expressar gratidão? O Salmo, ele nos apresenta algumas delas, não necessariamente na ordem. Vejam só, o Salmo fala, devemos ser gratos porque Deus nos abençoa, fazendo o nosso pouco, por exemplo, valer mais do que o muito do ímpio. O nosso pouco vale mais do que o pouco do ímpio, é o que está dito no verso 16. Salmo 37:16 diz, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Porque a pobreza e a riqueza, no reino de Deus, são termos relativos. O valor real da pobreza e da riqueza, ele é medido pelo efeito que ele tem sobre o caráter do ser humano. E a palavra do Senhor fala em diversos pontos, inclusive aqui, que é melhor ser um pobre que confia em Deus do que ser um rico ímpio. Olha, o Salmo 4, verso 7, ele diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Porque a alegria que, por exemplo, uma colheita abundante produz no coração de quem a plantou, realmente deve ser uma alegria muito grande, quem é agricultor deve saber disso, mas muito maior é a alegria que Deus pode nos dar e nos dá. O Salmo 126, verso 6, ele diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Olha, o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 3, ele diz que Deus tem multiplicado o seu povo, tem aumentado a sua alegria, que eles se alegram diante dele como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Não é uma alegria a gente vê o povo de Deus se multiplicando? Vocês experimentaram essa alegria alguns dias atrás, quando receberam novos integrantes dessa igreja, quando testemunharam a profissão pública de fé que fizeram novos batizados dessa comunidade. Tem alegria maior do que essa? Olha, Provérbios 13:8, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. E tem uma passagem lá em Provérbios 17:1 que diz assim, melhor é um bocado seco e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contendas. Porque melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um tesouro grande com inquietação. Mas para não ficar só no Antigo, vamos para o Novo Testamento, em 1 Timóteo, vou ler novamente a carta de 1 Timóteo, já agora no começo do ano, se Deus assim permitir. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 diz que uma grande fonte de lucro, não são esses tesouros do mundo, é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Vejam, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. A idolatria do dinheiro. Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15, ele faz uma recomendação para todos nós. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Filipenses 4:11, a lição de Paulo com relação a contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E só para terminar aqui essa parte do Novo Testamento a respeito desse assunto, para a gente passar logo para o próximo motivo de gratidão. Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós temos o Espírito Santo do Senhor habitando em nós, queridos. Que tesouro em vasos de barro
é esse, e às vezes nós esquecemos. Mas um outro motivo de gratidão aqui, exposto aqui no Salmo 37, devemos ser gratos porque Deus nos abençoa nos sustentando. Poderia ter só nos criado e dado as costas, mas Ele nos criou e nos sustenta. O Salmo 37, verso 17, segunda parte, diz: os justos, o Senhor os sustém desde o nascimento. Aliás, desde o ventre das nossas mães, porque o salmista diz isso no Salmo 71. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Olha, Salmo 145, verso 14. O Senhor sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, ampara os humildes. Tudo isso está dito na palavra do Senhor. E também no Salmo 37, porque o Salmo 37 também fala de outro motivo de gratidão, de outra bênção que Deus nos dá, que é motivo da gente ser grato. Veja só o verso 18, que aqui diz que a gente deve ser grato, em outras palavras, né? Porque Deus nos abençoa conhecendo os nossos dias. É uma bênção de Deus que Ele conheça os nossos dias. Ele não dá as costas para nós. O Senhor conhece os dias dos íntegros, é o que está dito aqui no Salmo 37, verso 18, primeira parte. O que é que significa isso de conhecer os dias? É saber o dia que eu nasci, data do meu aniversário? Não, não é só isso não. É outro sentido, é um sentido bíblico. Conhecer aqui os dias significa conhecer a nossa situação. E não apenas saber da nossa situação, providenciar aquilo de que a gente está precisando. Muitas vezes na Bíblia o verbo conhecer é empregado assim. Quer ver uma passagem? Lá em Mateus 11, 27. Cristo mostrando como era íntimo e estreito o relacionamento dele com o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecer aqui, nesse significado de relação íntima. Mas veja o que é que o Senhor também fala com relação a nós. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, veja só, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então é esse nível de conhecimento, de relacionamento que Deus tem por nós. Isso é uma bênção de Deus, queridos, e a gente deve ser grato por isso. Aí mais na frente, no Salmo 37, tem mais um motivo aqui, mais uma bênção que Deus nos dá, pela qual devemos ser gratos, porque Deus nos abençoa firmando nossos passos, se agradando com o nosso caminhar. É o que diz o verso 23. Senhor, firma os passos do homem bom, no seu caminho se comprais. Ou seja, o Senhor ordena os nossos passos. Tem um salmo que diz que Ele nos tirou de um poço de perdição, Ele nos tirou de um tremedal de lama e colocou os nossos pés sobre uma rocha que é Cristo. E além disso, firmou os nossos passos na caminhada rumo à estatura do varão perfeito que é Cristo. Firma os nossos passos nesse sentido. E além disso, Ele se agrada pelo justo caminhar nesse caminho. É o que está dito aqui nesse Salmo 37, verso 23 que eu li, também no Salmo 147. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Mas outro motivo, que também é cantado até em hinos, a gente deve ser grato a Deus, porque Deus nos abençoa nos segurando pela mão. É Ele quem segura a nossa mão, amado. Salmo 37, verso 24, segunda parte: o Senhor segura o homem bom pela mão. Uma metáfora muito antiga, né? Mostrar a vida como um caminho. O justo sabe que quando ele tropeça, ele nunca fica inteiramente ao abandono, porque Deus está sempre presente para lhe socorrer. Provérbios 24, 16, é uma pérola sobre isso. O justo cai 7 vezes e se torna a levantar, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Ou seja,
A gente pode pecar, pode se deparar com dificuldade, mas Deus nos protege infalivelmente, porque Ele não pode contrariar a si próprio e impede a gente de abandonar a fé. Nenhum vai se perder até aquele grande dia. Como o apóstolo Paulo, certa feita, escreveu aos crentes em Corinto: somos perseguidos, porém não somos abandonados. Somos derrubados, porém não somos destruídos. É assim, queridos. Que bênção. E a gente deve ser grato, porque Deus nos abençoa, não nos deixando ao desamparo. É o que eu li logo no começo, quando escolhi o verso de número 25, no qual eu já cheguei agora. Fui moço, já agora sou velho, diz o salmista Davi, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que fome é essa? Pode ser a fome temporária do nosso dia a dia, material, por alimentos materiais, que vai ser substituída, obviamente, por uma fartura nos dias por vir. E pode ser, por que não, uma fome que os crentes nunca vão precisar padecer, que é uma fome do Senhor, porque eles nunca vão estar sem a presença do Senhor. Olha, João 6,35, o que foi que Jesus declarou lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Olha, indo adiante aqui, a gente pode encontrar ainda muitos e muitos outros motivos para a gente ser grato a Deus, todos expostos aqui nesse Salmo de número 37. Quer ver mais um aqui? Se você for lá para o final mesmo do Salmo, versos 39 e 40, os dois últimos versos do Salmo 37, dizem assim: vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação, o Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então aí, 3 ou 4 motivos de a gente ser grato a Deus, porque Ele nos abençoa com salvação, nos abençoa com ajuda, nos abençoa com livramento, nos abençoa com refúgio. Como já diz o salmista em outro salmo, salmo de número 9, o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, a prosperidade dos ímpios, que foi o assunto inicial do Salmo, e a gente já está quase esquecendo desse assunto, porque ela é temporária. Os santos no Senhor, eles vão permanecer para sempre. Mesmo quando a gente não consegue entender a injustiça que tem nesse mundo, de ver pessoas que escarnecem, zombam ou são indiferentes ao Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, prosperarem, a gente deve esperar ainda mais bênçãos do Senhor, além dessas que eu já relatei, porque a gente sabe que Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se Ele já nos abençoou, Ele vai continuar nos abençoando, Ele nos abençoará. A gente deve ter, inclusive, esperança de mais bênçãos, por exemplo, nesse ano novo que está para começar, não é? E o Salmo também é feliz em nos declarar algumas dessas bênçãos futuras que Deus nos reserva e nas quais a gente deve ter esperança de alcançá-las. Vejam, a gente deve ter esperança de que Deus vai nos abençoar satisfazendo os desejos do nosso coração. O verso 4 do Salmo 37, agora eu vou falar das bênçãos futuras, por isso que eu voltei para o começo. O verso 4 do Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então a gente deve se agradar no Senhor. A nossa felicidade deve ser o Senhor. Não existem prazeres nesse mundo que sejam superiores aos prazeres que estão à destra de Deus. À destra de Deus está Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele deve ser a razão da nossa satisfação. E se os nossos desejos se alinham com a vontade do Senhor, o Senhor certamente vai satisfazê-los. Lá no livro de Jó, com o qual esse salmo tem relação, há uma frase que diz: deleitar-te-ás no Todo-Poderoso, levantarás o rosto para Deus. Olha, mais um motivo, mais uma bênção que está aqui, que a gente pode esperar, que Deus vai nos abençoar. A gente deve ter esperança
de que Deus vai nos abençoar fazendo tudo o que a gente precisa. Onde é que está isso no Salmo 37? No verso 5. Porque o verso 5 do Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. É uma imagem assim, exuberante, de confiança total em Deus. Entregar seu caminho, a sua vida a Ele. Lembrando que o caminho, muitas vezes nos livros de sabedoria, significa a vida, né? Fazendo dessa forma, a gente pode ter certeza que vai ser abençoado por Deus. O Salmo 55 diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Salmo 55, verso 22. E Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Quer ver mais uma bênção que está aqui, pela qual a gente deve ter esperança, porque Deus vai nos abençoar? A gente deve ter esperança de que Deus vai nos abençoar, nos garantindo, nos assegurando tanto o que é justo como o que é certo. Onde é que está isso aqui? Logo no verso 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quem obedece à vontade de Deus, mesmo nos seus sentimentos mais íntimos, aqueles que você não fala para ninguém, você está obedecendo a Deus, você está ali jungido ao caminho, tenha certeza que você vai ser galardoado, você vai ser recompensado. O profeta Isaías, no capítulo 58 do livro dele, A Hora Corre, diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Mas outro motivo, e esse se espalha pelo Salmo 37 todinho, é a esperança de que Deus vai nos abençoar com a posse da terra. Aí você pensa, posse da terra? Mas eu não sou agricultor, não mexo com terra, não sei de nada disso. Pois é, mas o Salmo repete várias vezes essa questão da terra. Ele diz no verso 9, os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ele diz no verso 11, mas os mansos herdarão a terra. Ele diz no verso 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Que terra é essa? Veja só, a posse da terra, habitar a terra de Canaã, era uma parte essencial da promessa de Deus a Abraão. Habitar a terra de Canaã, porque a terra era vista como a base da vida naquele tempo. O auge da bênção de um israelita não era ter carro do ano, era ser dono de uma parte da terra prometida. Esse era o ápice da bênção de Deus. Era assim. E há várias passagens que asseguram isso. Porém, a gente nota que no Salmo 37, essa ideia de que essa terra prometida por Deus vai chegar para nós, ela está atrelada a uma questão de você ser humilde, de você ser dependente de Deus, de você ser confiante em Deus. É por isso que o Salmo 37, verso 11, primeira parte, diz: os mansos herdarão a terra. E aí, onde foi que eu já escutei isso? Os mansos herdarão a terra. Jesus diz isso. Jesus repete o que está dito nesse Salmo, lá em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui já não está mais falando na terra prometida, agora está falando na vida eterna, queridos. Está falando na vida eterna, essa promessa de Deus e essa esperança que nós devemos ter de que Ele vai nos abençoar com essa posse dessa terra, é com a posse da terra, nova terra, vida eterna, para onde nós estamos caminhando, porque estamos aqui só de passagem. Salmo 102 diz isso: os filhos dos teus servos habitarão seguros, diante de ti se estabelecerá a tua descendência. Então a gente deve ter esperança nesse Deus, porque Ele vai nos abençoar com essa herança eterna, imexível, como alguém já disse, né? Intomável. A herança dos santos do Senhor vai permanecer para sempre. Ou seja, Deus não vai nos deixar passar vergonha, Deus não vai nos deixar passar necessidade eternamente. A gente deve ter esperança de que Deus vai nos abençoar nesse sentido. Olha, Salmo 37, verso 19, diz: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Outra coisa, outra bênção pela qual a gente
deve estar atento e esperar que Deus vai nos abençoar nesse sentido. Ele não vai nos deixar ficar paralisados. Ele não vai nos deixar ficar hesitantes quando a gente escorregar ou cair no caminho. Por quê? O Salmo 37, verso 24, está dizendo isso, na primeira parte. Se o homem bom cair, ele não ficará prostrado. E o 31 diz, os seus passos, os passos do justo, não vacilarão. O justo sabe que se cair, nunca ficará desamparado. Uma característica dele, seus passos não vacilam. Quem é o justo? É aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus olha para mim agora e me vê como um justo, não por causa de mim, mas por causa da obra de Cristo. E outros motivos, caminhando agora para o fim, espalhados na parte final do Salmo 37, com relação a bênçãos que a gente pode esperar de Deus. Deus nos abençoará nos livrando da morte, Deus nos abençoará nos livrando da condenação. E Ele vai fazer isso para nos exaltar, o que está dito no verso 32 ao 34 do Salmo 37. Ele fala de um perverso que está espreitando o justo, procurando tirar a vida do justo, mas o Senhor não vai deixar isso acontecer, nem vai condená-lo quando ele for julgado, e Ele vai exaltá-lo para ele possuir o quê? Possuir a terra. E a última bênção que a gente pode esperar de Deus, que eu quero falar nessa noite, porque senão a gente entra pelo novo falando disso, é essa que está aqui no Salmo 37, quando ele fala que devemos ter esperança de que Deus vai nos abençoar com paz abundante e com descendência. Quando ele fala dos mansos e diz que eles vão herdar a terra, ele diz que eles também vão se deleitar na abundância de paz, e que esse homem de paz terá posteridade. Paz aqui sugere tudo como deveria ser. Paz aqui sugere tudo como deveria ser se o pecado não tivesse entrado no mundo. Paz aqui é aquele estado de perfeição. Paz aqui é aquela salvação última, a glorificação. O efeito da justiça será paz, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre, já dizia o profeta Isaías. O destino dos justos, então, nesse mundo recheado de paz, onde a gente vai se deliciar com essa paz, é bem diferente do destino dos ímpios, a respeito do qual eu não falei aqui, mas o Salmo traz várias passagens sobre o destino dos ímpios. Ele diz que os ímpios em breve definharão como a relva, que em pouco tempo não existirá mais o ímpio, que os braços do ímpio serão quebrados, que até se viu um ímpio que era prepotente, que estava se expandindo como se fosse um cedro, mas ele desapareceu. Versos 35 e 36 dizem a respeito disso. Serão destruídos, ou seja, enquanto os ímpios vão ser exterminados, a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 37, que nós devemos ter paciência e esperança de que Deus vai nos abençoar com descendência. O justo deixará descendentes. E aí vai um conselho para os irmãos que têm filhos, netos, já vindos, que ainda vão vir. Orem por eles. Façam eles caminharem junto com vocês nessa caminhada rumo à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Eduque-os nos caminhos do Senhor. Aproveitem esse ano de 2023, esse novo departamento que foi instituído aqui na igreja, qual provavelmente vai ser dado posse hoje, departamento de família, para colocarem isso em prática, sabendo que há essa bênção de Deus reservada, porque nós vamos ter descendência sim. Amém? Ore por seu filho, ore por sua filha, ore por seu neto, por sua neta, em nome de Jesus. Amém? Passei 3 minutos, me perdoem, porque advogado fala demais. Que Deus abençoe, que essa palavra frutifique no coração de vocês a 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus.